Nessa aula, eu preparei um passo a passo sobre gestão de desempenho. O ideal é que você comece por aqui, assista esse material, onde eu vou falar aqui algumas dicas sobre implantação, e depois você mergulha em cada uma das aulas exatamente de acordo com o momento de implantação aí na sua empresa ou do seu nível de conhecimento, para que você possa se aprofundar dentro dos temas que a gente vem tratando aqui. Bom, gestão de desempenho. A gestão de desempenho ela é importante para que a empresa e os seus colaboradores tenham alto desempenho, os objetivos estratégicos estejam ali estabelecidos, que sejam alcançados com sucesso. Significa que a gestão de desempenho acontece para melhorar a performance das pessoas e da organização, de forma individual e coletiva, e para trazer ferramentas para os líderes. Eu gosto de trazer essa imagem, que ela é realmente como se estivesse aqui, ó, virando. E é isso que acontece quando a gente tem uma boa gestão de desempenho. As coisas acontecem, são realizadas, é feito aquilo que precisa para alcançar os objetivos. Com isso, a empresa alcança seus resultados. Os colaboradores se sentem desafiados, se sentem evoluindo, eles veem que estão cada vez melhores, alcançando novos resultados, são reconhecidos por isso. E os líderes têm uma ferramenta poderosa para conseguir entregar seus resultados, para conseguir manter seu time engajado no rumo certo do que precisa ser feito, sem esquecer toda a parte de competências, onde a gente precisa analisar esses valores da organização e as competências essenciais, ou seja, como nós entregamos esses resultados para que tudo isso flua de forma harmônica. Então, a gente olha para cá e a gente já tem clareza sobre estratégia da organização, cultura organizacional, papel da liderança e desenvolvimento de todo o time. Por isso, uma das coisas fundamentais que eu sempre falo quando a gente está falando de gestão de desempenho é que não basta simples e puramente implantar um processo. Não é isso gestão de desempenho. Eu preciso estabelecer que a cultura organizacional esteja focada realmente em ter aplicação de desempenho, de performance, de comportamentos, que isso seja valorizado realmente dentro da empresa, que os líderes comprem o programa como sendo essa ferramenta que vai ajudá-los a melhorar a atração, que vai melhorar, ajudá-los no desenvolvimento do time, no feedback, no acompanhamento, em todo o processo, fazer da empresa um ambiente melhor e que as pessoas enxerguem o valor. Muitas vezes a gente vê gestão de desempenho simples e puramente burocrática, o famoso para inglês ver. Ou seja, tem um processo estruturado, mas as pessoas não se dedicam a realmente escreverem suas metas, ou não se dedicam a fazer avaliações fidedignas ao período que está sendo avaliado, não utilizam os critérios corretos. E daí não adianta para nada. É melhor a gente ter menos etapas, mas que elas sejam realmente fluidas e que tenham um propósito de existir. Por isso que é importante essa questão, estratégia e cultura, o tempo inteiro alinhada e com a liderança comprando o programa para que a gente possa ter sucesso nele. Quais são as etapas da gestão de desempenho e qual é a sua importância? A gente sempre começa a gestão de desempenho com direcionamento estratégico. Então, quais são os objetivos da organização para este período? Normalmente a gente faz um recorte de 6 meses ou de um ano. Qual que é a cultura da organização? Qual que é o alinhamento estratégico com o tático e o operacional para que isso realmente flua? Então, a gente está falando de definição de metas, a gente está falando de diretrizes, a gente está falando de recursos para que essas metas sejam cumpridas, a gente está falando da validação sobre essa cultura e sobre essas competências. Como que isso está vindo de cima para baixo? Né? Se não tiver, se isso for feito somente no médio, né, de gerente para baixo, não acontece de fato. Então, a gente precisa que tenha esse direcionamento. Como que acontece a definição de metas, competências e critérios? Aqui é quando a gente vai analisar quem vai ser avaliado, no que, quando, como, o que a gente vai fazer em cada uma dessas etapas. É importante escrever, inclusive, um processo sobre isso. Avaliação. Vamos avaliar desempenho, o que as pessoas fazem e as competências, como elas fazem. Importante também a definição do modelo de avaliação que vai ser utilizado. Uma autoavaliação, uma 180, uma 360, somente modelos do que a gente tem aqui de opções. Depois, uma etapa que a gente chama de calibração. O que é a calibração? É um processo para trazer transparência e equidade, ou seja, garantir que líder A e líder B avaliaram a sua equipe utilizando a mesma régua, as mesmas medidas e pesaram a mão da mesma forma. Um não aliviou para o seu time e deu 10 para todo mundo, enquanto o outro é muito mais firme, muito mais duro e deu nota 6 para todo mundo. Então, a gente precisa garantir que os líderes estejam ali equilibrados na sua forma de tratativa. Também para ter visibilidade para a organização dos seus talentos, dos seus potenciais, identificar quem são essas pessoas que estão aí em destaque na organização.
definir inclusive as tratativas para isso. Um dos modelos mais utilizados, matriz Name Box. A gente também vai falar um pouquinho sobre eles. Depois, na sequência, fazer mapeamento de talentos e sucessão. Garantir o crescimento e sustentabilidade do negócio, porque a gente vai ter pessoas sendo preparadas para as posições críticas. A gente utiliza a matriz Name Box, utiliza a avaliação de potencial, níveis de prontidão, mapa de sucessão, ou seja, várias ferramentas para que isso funcione. Desenvolvimento e acompanhamento contínuo. Desenvolver e acompanhar as pessoas durante o ciclo, através de PDI, devolutivas, feedbacks, conversa de carreira, acompanhamento. O que é importante aqui? Então, esse seria como se fosse o passo a passo. Se eu não tenho nada implantado na minha empresa, Lilian, por onde eu começo? O primeiro passo é a gente ter o quê? Metas. A gente definir quais são os objetivos da empresa, qual é a cultura dessa empresa, e com base nesses objetivos na cultura, a gente vai definir quais são as metas, para quais pessoas, e quais vão ser os valores ou competências organizacionais que a gente vai avaliar durante esse período. Então, esse é o passo 1. Normalmente, eu coloco aqui 4, 5 competências no máximo e a gente vai utilizar para todo o grupo da organização. Nessas competências, eu também tenho que ter o quê? Os comportamentos descritos, ou seja, não é simples e puramente falar que eu quero que essa pessoa tenha senso de dono, mas qual é o comportamento que vai conseguir realmente me dizer se essa pessoa está ou não está, ou em que nível, né, que a gente pode ter uma régua para esses comportamentos, com notas de 0 a 5, de 0 a 3, enfim, cada empresa tem a sua, para que a gente consiga mensurar. Então, se eu não tenho nada implantado, eu começo por aí. Metas, competências e os comportamentos observáveis. Fora isso, daí eu trago esses líderes para o jogo e vou mostrar para eles o que eles precisam fazer, como que eles vão, volta lá para baixo, acompanhar o seu time, desenvolver o seu time para que eles alcancem as metas, os resultados e para que esse time consiga ter essas competências desejadas, sendo estimulados e desenvolvidos o tempo inteiro para isso. Daí, depois disso, onde eu vou rodar um período com essa visão e com esse direcionamento, daí sim eu vou para avaliação. E daí também vou avaliar um grupo. Eu nunca começo fazendo avaliação na empresa inteira. Eu pego um grupo de amostragem. Posso começar, por exemplo, com os gerentes e coordenadores, e depois, num segundo momento, eu desço para especialistas, analistas, e no terceiro momento eu vou fazer a avaliação da empresa inteira. Cada vez que eu rodo o processo, as pessoas e o processo amadurecem. E com isso, a gente consegue trazer muito mais segurança para as pessoas que estão participando, muito mais envolvimento, e também a gente vai trazendo essa maturidade do processo que vai melhorando. Então, o processo tem que estar aberto o tempo inteiro para que a gente ouça as sugestões, ouça os usuários e melhore o que precisa ser feito. Se eu fiz isso, se eu implantei isso, depois, num segundo, terceiro momento, é hora de eu partir para o resto, para fazer calibração, mapeamento de talentos de sucessão, e daí sim acompanhar esses talentos e potenciais da empresa. Mas veja só, eu não começo fazendo completo se eu nunca fiz nada, tá? Eu espero que isso fique claro para você. Não adianta a gente não sabe dirigir e já querer comprar uma Ferrari. A gente aprende a dirigir, a gente pega um carrinho simples, né? E consegue andar por ele em grandes vias. E quando a gente está craque nisso, daí sim é hora da gente se aperfeiçoar e conquistar aí novas ferramentas e trazer evoluções para dentro do processo. É um erro pensar nessa gestão de desempenho somente durante a etapa de avaliação. Então, só por isso que eu trouxe para vocês no último slide, creio que fica claro para saber sobre isso. O processo ele é contínuo de identificação, mensuração, desenvolvimento do desempenho dos indivíduos, dos times e o alinhamento desse desempenho com os objetivos estratégicos da organização. Isso não sou eu quem estou falando, é Agnes 2009, no seu livro sobre avaliação de desempenho. Então, ele é um ciclo que o tempo inteiro, se os líderes não cumprem seu papel de definição de metas, de acompanhamento de indicadores, de acompanhamento das pessoas, de desenvolvimento do time, quando a gente chega na etapa de avaliação, tudo está falho. E daí eu vou avaliar com base no quê? Né? E se eu avalio mal, como que eu vou para uma calibração? Como que eu vou mapear talentos? Se muitas vezes a gente está trazendo dentro dessa avaliação pessoas que foram dadas o crédito sem elas realmente terem fatos que comprovem que isso está acontecendo. Então, eu preciso ter clareza durante todo o processo, ferramentas que apoiem e que tragam essa igualdade de tratativas, para que daí sim, com uma boa liderança, com uma boa gestão de resultados,
aí a gente consegue ter uma boa gestão de desempenho.